Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles teshuva para mim de todo o coração. Shalom, Lekulam! Bem-vindos ao canal Teshuva. O meu nome é Van Cler. Vamos fazer mais um estudo da Parashá HaShavua, que quer dizer porção semanal em hebraico. Nessa semana, nós vamos falar da semana número 6, que é baseado em Gênesis, capítulo 25, começando do versículo 19, e vai até o capítulo 28, terminando no versículo 9. O nome da porção em hebraico é Toldot. É uma palavra que quer dizer gerações em português. Como sempre, a gente lê o hebraico da direita para a esquerda, e essa palavra vem da raiz Yalad. Yalad quer dizer gerar ou dar à luz. Por isso que a gente tem essa ligação dessas duas palavras, né? O verbo gerar é a raiz da palavra gerações, que faz sentido. Uma coisa interessante é que essa mesma palavra, que é escrita da mesma forma, mas é pronunciada diferente, com as vogais diferentes, que é Yeled, é a palavra usada para garoto, menino ou até mesmo criança no hebraico. Mas a gente vê aí que existe uma ligação entre essas palavras, que uma palavra ajuda a gente a entender a próxima palavra, assim que funciona no hebraico, né? E é por isso que eu estou estudando o hebraico. Eu tenho estudado o hebraico para me poder estudar as escrituras na sua linguagem original. Como nós já sabemos, até mesmo nos dias de hoje, quando as coisas são traduzidas, perde um pouquinho do seu sentido. Se você é um brasileiro que fala outros idiomas, você vai poder testificar disso. Eu moro nos Estados Unidos, então eu falo inglês, eu falo português, espanhol, eu falo vários idiomas. E quando eu vou assistir um filme em português, que eu já assisti em inglês, é até um pouco cômico como que as coisas perdem o seu sentido e a tradução nem sempre sai exatamente como ela foi originalmente. Se isso acontece com o idioma que está vivo sendo usado nos dias de hoje, imagine só o quanto que isso não acontece quando é uma tradução de uma linguagem que era quase considerada morta, né? Na verdade, o hebraico original é uma língua morta, que está sendo reavivada agora através dos estudos. É a mesma coisa da língua dos egípcios, né? Que eram feitas de pictogramas, aquelas figuras. Então, eu estudo o hebraico contemporâneo, que é o hebraico que a gente fala hoje, até o dia de hoje em Israel, mas também eu estudo o hebraico bíblico, o hebraico original, que é os pictogramas. E dali eu tiro muitas coisas preciosas que eu jamais iria aprender se não estivesse estudando o hebraico. Então, te convido a vir nessa jornada comigo, se isso é algo que interessa a você, se inscreva no canal e participe da minha jornada de aprender mais e mais desse Deus maravilhoso e da sua palavra, que é linda, perfeita e edifica a nossa vida. Então, participe disso. Se é a sua primeira vez no meu canal, eu quero te dizer muito bem-vindo ao meu canal. Vocês são sempre bem-vindos a vir aqui estudar juntamente comigo. Os seus comentários são bem-vindos. Se você perceber algo que eu não falei ou algo que talvez não tenha percebido, coloque nos comentários que eu quero também aprender de vocês, tá bom? Então vamos continuar. Essa porção fala de duas gerações que saíram da mesma fonte, da mesma raiz. Neste caso, nós estamos falando de Isaac e Rebeca, né? Rebeca engravidou e teve gêmeos, que nós conhecemos como Esaú e Jacó. Mas os dois vieram das mesmas fontes, mas são totalmente opostos. A sua natureza, o seu modo de agir é totalmente oposto, né? Então, uma coisa que fala muito a minha pessoa nesse estudo, quando eu meditava na palavra do Todo-Poderoso nessa semana, é como a gente tem essa luta também dentro da gente, dentro do nosso próprio corpo, na nossa mente. Nós temos uma luta entre duas naturezas, né? E eu falei assim, um simboliza a carne e o outro simboliza o espírito, que são contrários uns dos outros. Mesmo depois de você aceitar o Todo-Poderoso e se render aos pés de Yeshua, Jesus, nós ainda temos essa luta constante dentro da gente entre a carne e o espírito. E foi isso que Deus falou muito comigo nessa semana, nessa porção. Os meninos se empurravam dentro dela, está falando de Rebeca. Pelo que disse,
Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar Elohim. Elohim disse para ela: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Então, ali, antes mesmo dessas crianças nascerem, Elohim já estava explicando para ela, porque até mesmo dentro do seu ventre já havia uma luta entre os dois. Já havia uma disputa entre os dois. Então, é muito interessante como as escrituras já nos explicam o que vai acontecer, né? É uma palavra profética. Os temas que eu aprendi dessa semana nessa porção. Uma delas foi, para mim, uma palavra profética, até mesmo para mim mesmo. Quando eu digo palavra profética, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu não estou falando que eu sou um profeta, e a gente, na verdade, a gente nem entende o significado da palavra profeta. É uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais, eu ensino isso, porque a gente não entende. Quando a gente escuta profeta, a gente já imagina aquela pessoa que fala o futuro, que te fala algo que vai acontecer no futuro. Mas nas escrituras, o profeta não tinha esse papel. O papel do profeta era de adverter o povo quando eles estavam fora do caminho do Todo-Poderoso, para eles voltarem para o caminho, para fazer teshuva, né? Esse é o papel do profeta. O profeta não dá novos ensinamentos, não dá nova doutrina. O profeta não sai fora da palavra que já foi estabelecida. Ele simplesmente fala o que vai acontecer com o povo se eles não se arrependerem. E se eles se arrependerem, não acontece. Ou seja, ele não está falando o futuro, ele está advertindo você, está te falando algo que pode acontecer no futuro se você obedecer, se você se arrepender. Então, quando eu digo que uma palavra profética, quando eu estava estudando isso, o Todo-Poderoso me deu uma mensagem profética para a minha vida. Obviamente, agora cabe a mim colocá-la em prática. E eu queria compartilhar essa profecia para vocês, porque essa profecia não foi específica para mim. É uma profecia que ele dá para todas as pessoas, quem quiser receber e quem quiser colocar em prática. Então, é uma das coisas que eu vou falar no tema desta semana. Outra é que queria que a gente fizesse uma examinação, quando a gente for aprender cada vez mais e mais desses 2 personagens bíblicos e ver como eles viviam e como era o oposto um do outro, para a gente examinar a nossa própria vida, examinar o nosso próprio caminhar e ver se a gente está vivendo mais pela carne como Esaú ou se a gente está vivendo mais pela fé ou pelo espírito como Jacó. E, obviamente, se a gente perceber que a gente está vivendo como Esaú, que a gente deve se arrepender o nosso caminho. E se a gente estiver vivendo como Jacó, que a gente permaneça nesse caminho, né? E por que Esaú vendeu a sua primogenitura? Né? Uma coisa que eu sempre questionei, há 27 anos de crente, seguindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, é uma daquelas perguntas que nunca fez sentido para mim quando eu lia as escrituras, eu nunca entendi o porquê. Então, hoje eu explorei um pouquinho mais e eu acho que eu cheguei a uma conclusão melhor por que ele fez isso. Claro que não é uma desculpa do que ele fez, continuou sendo algo errado, mas teve razões que o levou a fazer isso. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre este assunto também. Claro que todas as semanas eu sempre começo com o primeiro versículo da porção. Eu tento ler esse versículo em hebraico e ver o que o Espírito Santo fala comigo sobre aquele versículo. Quase toda semana tem algo muito profundo, muito interessante, muito diferente. E nessa semana eu não vi nada disso no hebraico em si, quando eu estava lendo. Porque o versículo em si não fala muito, né? Vamos ler. É o versículo 19 do capítulo 25 que diz: essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. É só isso que o versículo diz. Então não tinha nada muito profundo nesse versículo para a gente examinar. Mas enquanto eu estava meditando e olhando esse versículo em hebraico, o Espírito Santo falou algo comigo tremendo que eu jamais viria se não estivesse estudando isso realmente no hebraico, né? Olhando no próprio título da porção, que é Toldot, que quer dizer gerações, eu percebi que a palavra raiz estava entre 2 letras Tav. Né? Você que já tem acompanhado o canal, você sabe que a letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico
E simbolicamente, no seu pictograma, né, no seu original, é a letra que significa uma marca, que significa contrato, simbolicamente mostra um X ou uma cruz, uma marca e um sinal. Então eu falei assim, que interessante essa palavra está com um sinal nos dois lados. E aí eu fui procurar como se escreve sinal em hebraico. Sinal em hebraico é ot. Essa palavra que está aqui, que eu escrevi na tela em verde, ot. E aí eu comecei a olhar o pictograma e eu cheguei a uma linda mensagem do Todo-Poderoso na palavra sinal, para a gente entender qual que é o sinal que ele está sempre nos dando, qual que é o sinal que ele deu a essas gerações, para a gente reconhecer o Todo-Poderoso, né? Olha só, o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, tem um símbolo de um touro, uma cabeça de um touro, um boi, que simboliza algo forte, né? Naquela época, o boi era simbolicamente força para as pessoas. Ele que puxava o arado, e as pessoas que tinham muito gado, eles eram pessoas fortes, ricas, poderosas, pessoas de influência. Também é a primeira letra do alfabeto, que quer dizer, simboliza o Pai, simboliza Elohim, o Todo-Poderoso, né? A palavra Elohim começa com Aleph, a palavra Pai começa com Aleph. Então, o Aleph, simbolicamente, está falando do Todo-Poderoso, Elohim. A segunda letra aqui é o Vav, que é uma conjunção que a gente pode usar como a letra E, né? Como se você fala uma coisa e outra coisa. Em hebraico, você usa o Vav no lugar do E. É o E para eles. E também simbolicamente, é um prego e é uma letra que junta duas coisas uma com a outra ou que prende algo no seu lugar. Né? Era prego de barraca, era o prego de barraca que você prendia a sua barraca no lugar. E o Tav, eu acabei de dizer, né, que simbolicamente é uma cruz, uma marca, um sinal, um contrato, todas essas coisas, porque a gente assina o contrato no X, então o Tav simboliza todas essas coisas, né? Então a mensagem no seu pictograma da palavra Ot, o sinal, a mensagem é Elohim pregado em uma cruz. Então, o sinal que ele dá para a gente ver que essas gerações fazem parte do plano dele, e os sinais que ele dá para o mundo é Deus pregado na cruz, Elohim pregado em uma cruz, aleluia. E não existe outro sinal mais poderoso do que esse. É um sinal que a gente não gosta de olhar para ele, porque a gente vê ali o nosso Senhor, nosso Adonai, morrendo por nós. Mas esse é o sinal que ele deu para o mundo para demonstrar o seu amor. Esse é o sinal que ele deu para o mundo para selar o seu contrato. Aleluia! Então, quando a gente olha para esse sinal, a gente entende que é o Todo-Poderoso que está nos mostrando que Yeshua realmente é Elohim pregado na cruz. Aleluia! Plantando durante tempos de seca. É a palavra que eu falei que o Elohim me mostrou nessa semana, que seria algo profético para a gente, né? Então, eu queria começar com uma lição básica, uma lição que a gente pode aplicar na nossa vida, e é baseado nos versículos 1 e 12 do capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque, rei, era o rei dos filisteus. E o versículo 16 diz: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque Elohim o abençoou. Então a gente vê ali que eles estavam em tempo de dificuldade. Né? Isso não é nada novo, gente. A gente passa por tempo de dificuldade agora. Isso não é nada novo. Em todo o tempo que houve registro histórico, registro de famílias, houve tempo de fome, né? Hoje a gente podia falar que a economia está em recessão, a economia está em depressão, nós estamos passando em épocas difíceis. Era equivalente para eles falando naquela época que era tempo de fome. Então, quando falava que era época de fome, estava falando que estava toda a terra, todo mundo naquele local estava passando dificuldades, porque eles dependiam de chuva, eles dependiam de chuva para tudo, né? Para comida, para alimento, para alimentar os gados, para alimentar. Tudo é necessário
a chuva. Então, quando tinha seca, era como se fosse uma depressão na economia na época. E Todo-Poderoso falou comigo que a gente, mesmo estando passando por uma depressão econômica agora, que não está parecendo que vai melhorar as coisas, não sei. O mundo inteiro está sofrendo por causa dessa pandemia, por causa das coisas que têm acontecido, estão passando por tempos de dificuldade. Mas ele queria me dizer, ele falou comigo que a bênção dele e a nossa prosperidade não tem nada a ver com a situação do mundo. E eu recebi isso como uma palavra profética para mim. A bênção dele, a prosperidade dele não tem nada a ver com a situação econômica do mundo. Isaac plantou e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais do que ele plantou. O versículo 13 diz o seguinte: o homem, falando de Isaac, enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Então, mesmo numa situação que o mundo inteiro estava passando dificuldade, era a época de seca, estava todo mundo necessitado, o Todo-Poderoso abençoou Isaac e ele prosperou. E ele pode fazer isso com você, e ele pode fazer isso comigo, mas depende também da nossa atitude, né? Então vamos ver quais são as lições práticas que a gente pode tirar dessa porção e aplicar na nossa vida hoje, gente. Não amanhã, não depois. Vamos fazer isso hoje. Escute, confia e siga as instruções de Elohim e o seu Torá. Olha só o que diz o versículo 2. Elohim apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na sua terra que eu lhe indicar. Então ele deu uma instrução direta para Isaac, para ele não fazer como Abraão fez, que foi descer ao Egito na época de seca. E ele falou para ele ficar ali. Isaac foi instruído e assim ele fez. Permaneça nessa terra mais um pouco, foi o que Elohim falou para ele. E eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. E assim ele fez. Assim Isaac ficou em Gerar. Gênesis capítulo 26, versículos 3 e versículo 6, tá? Olha que interessante, né? A gente está falando como em hebraico é tudo ligado, né? A gente está falando da palavra gerações, toldot, e da palavra gerar, que é a sua raiz, e ali a cidade também se chama Gerar. É incrível, a gente começa a ver essas ligações somente no hebraico. Quando a gente está lendo no hebraico, a gente vê que é a mesma palavra sendo usada ali. É muito interessante. José, ele foi instruído a armazenar, e assim ele fez. Então, cada um seguiu a instrução de Elohim para eles, né? Então, na época de José também houve uma fome na região. Olha só o que se diz nas Escrituras, em capítulo 47 de Gênesis, versículo 13 e 14. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dando como pagamento de trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Então a gente vê que ele foi instruído a guardar, né, a armazenar comida na época de fartura, e aí na época que teve a necessidade ele já estava preparado, né? E agora a gente vê eu vou te dar um exemplo que é um pouco contrário, só para a gente entender que não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho que nos dá a vitória, mas o Todo-Poderoso, né? No caso de Abraão, Abraão não foi instruído a ir ao Egito. Ele fez isso por vontade própria, pelo seu livre-arbítrio, antes de consultar o Todo-Poderoso. Mas ele foi. E ele foi dado lá a provisão pela graça e pela sua fé, porque ele tinha uma vida de fé constante. Então, mesmo ele saindo da vontade permissiva de Elohim, na vontade perfeita de Elohim, ele foi na sua vontade permissiva, porque ele tomou uma decisão, e o Elohim estava com ele ali, né? Olha só Gênesis 12, versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então a gente vê aqui 3 exemplos de épocas de fome, épocas de necessidade, como a gente está passando agora, hoje, neste mundo. E nas 3 maneiras,
o Todo-Poderoso abençoou o seu povo, abençoou os seus escolhidos, né? Nas duas primeiras ocasiões ali foi por obediência, e na terceira foi pela graça que ele teve sobre a vida de Abraão. Não porque Abraão fez algo correto, né? A gente vai aprender um pouquinho mais. Uma coisa que eu aprendi e quero falar para vocês: não fique esperando um milagre de provisão. Não fique esperando, você tem que agir. Você vê que em todos os casos eles clamaram ao Todo-Poderoso, buscaram a face dele, mas eles também agiram, e a gente tem que agir. Isaac, ele não ficou parado, ele plantou. Deus, Elohim mandou ele ficar ali, e Elohim falou que ele ia prosperar ele. Então ele não ficou ali e falou, ok, Elohim, manda aí o dinheiro, manda a provisão. Não, ele foi e plantou, ele trabalhou, ele fez a sua parte, né? Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano colheu 100 por 1, porque Elohim o abençoou. Então, se Isaac não tivesse feito nada, ele não ia ter recebido nada, mesmo obedecendo. José armazenou, mais uma vez, em Gênesis 41, o Todo-Poderoso deu para ele aquele sonho, deu a visão, deu a interpretação do sonho, e ele sabia o que fazer e o fez. Ele teve que fazer. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Então, ele agiu, como eu estou falando. Ele teve a estratégia, ele teve o plano, e aí ele agiu, ele fez. Ele não ficou de braços cruzados. Mais uma vez eu vou falar de Abraão, porque o caso de Abraão foi diferente, porque o caso de Abraão, ele não agiu conforme Elohim tinha ordenado. Inclusive, ele fez algo errado, né? Abraão, ele recebeu riqueza dos líderes injustos das nações, mesmo estando no erro, devido à sua vida constante de fé e obediência. Então, ele era um homem justo, ele vivia de acordo com a fé. Então, é bom a gente entender isso, sabe? Porque a gente, às vezes, a gente busca o Todo-Poderoso de todo o coração, a gente quer fazer o bem, mas a gente também erra, nós somos humanos. Então é bom a gente saber que a gente tem um Pai que conhece a gente, conhece o nosso coração, e quando a gente cometer um erro, ele não nos castiga, e ele nos dá a graça, ele nos dá misericórdia. Então ali Abraão também recebeu pela graça, pela misericórdia. Ele tratou bem, está falando de Faraó tratou bem Abraão. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, tá falando de Sara. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas Elohim puniu Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sara, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Porque me disse que era ela tua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está essa sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e tudo o que possuía. Então, ele foi ali sem ser enviado por Elohim. Ele mentiu, na verdade. Ele falou uma meia mentira, né? Porque Sara era meia irmã dele, mas ele falou uma mentira. Ele omitiu a verdade ali naquele momento, e mesmo assim ele foi abençoado, porque Elohim tirou as coisas dessa nação que não estava nos seus caminhos. As escrituras falam isso, né? Que às vezes o mundo ele ajunta os bens para abençoar os justos. A gente vê isso muitas vezes acontecendo. Mesmo quando saíram do Egito, no Êxodo, eles levaram as riquezas do Egito com eles. Então, às vezes, Elohim ele usa as riquezas do mundo, as riquezas dos povos injustos para abençoar os justos. Então, no caso de Abraão, eu estou querendo dar esse exemplo justamente por isso, para a gente nunca pensar. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. É uma mensagem dupla. Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar, você tem que plantar, você tem que se esforçar,
mas a colheita vem do Todo-Poderoso e a glória é toda dele. Né? A gente pode plantar o tanto que a gente quiser, mas se não vier a chuva, se ele não der o crescimento, se ele não der o fruto, você não recebe nada. Então, obedeça ao Todo-Poderoso, ande nos seus caminhos, faça a sua parte e ele é fiel para fazer a parte dele. Amém? Tá. Olha, outra lição que eu tirei foi: até em épocas de seca você deve plantar se você quer colher. Olha o que diz Eclesiastes: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. É uma lição preciosa, né? Porque a gente está sempre procrastinando, a gente está sempre falando: faço isso, eu vou começar a fazer exercício segunda-feira. Aí chega segunda-feira, eu tô cansado, começa segunda-feira que vem. Gente, começa hoje, acabou esse vídeo, começa. Amanhã, hoje, se der para fazer hoje, faça hoje, né? A gente não pode mais ficar procrastinando, né? As pessoas que ficam olhando para o momento certo para começar algo, nunca começa. É uma lição preciosa. Começa hoje mesmo, fala com o Todo-Poderoso. Eu já sei o que ele quer que eu faça, eu já vou fazer, né? Porque ele falou comigo. Eu estou te dando uma mensagem mais geral. Você tem que consultar o Todo-Poderoso para ver o que ele quer que você faça. Eu vou fazer o que ele falou para eu fazer. E outra coisa interessante, né? A gente tem que lembrar que quando a gente planta algo, a gente não vai plantar para colher amanhã. A gente planta e aí tem que ter o crescimento, tem que deixar fruto amadurecer. E aí, quando o fruto está pronto, a gente tem a colheita. Mas se a gente ficar olhando para as nuvens, como diz aqui, nós nunca vamos colher, porque a gente nunca plantou. O tempo vai passando e a gente não planta, né? Eu tenho uma pessoa no YouTube que eu acompanho ele e eu sigo os ensinamentos dele. E os vídeos dele são muito instrutivos. E ele falou algo muito engraçado, mas que é uma verdade tremenda. Ele falou assim: a melhor época para você plantar uma árvore foi 10 anos atrás. A segunda melhor época para você plantar uma árvore é hoje, agora. Gente, a gente não tem como voltar no passado para mudar as coisas do passado, mas a gente pode agora trabalhar para um futuro melhor. A gente pode trabalhar agora para um futuro, para a gente mudar o nosso futuro. E a gente só vai conseguir mudar o nosso futuro plantando e plantando hoje para a gente colher no futuro, tá? Só tenha certeza que você está plantando o que você quer colher, né? Outra lição bíblico, que a gente colhe o que a gente planta. Se você plantar maçã, quando a árvore crescer, não vai lá esperando para colher laranja. Se você plantar maçã, aí a árvore cresce depois de muitos anos e na hora da colheita você vai colher maçã, né? Olha o que diz as Escrituras em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia. Claro que aqui está falando de algo espiritual, né? E eu gosto sempre de lembrar que a gente vive no mundo físico. Claro, as lições espirituais são importantes, até mesmo mais importantes. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive no mundo físico. Então aqui eu estou falando especificamente de coisas materiais. Deus está falando comigo nessa semana de coisas materiais. E Ele vai nos prosperar na área de material, na área de dinheiro mesmo que eu estou falando. Então, é uma estratégia que você tem que falar com o Todo-Poderoso. O que Ele quer que você faça durante essa época de seca? Porque nós estamos vivendo uma época de seca. E Ele vai te dar uma estratégia para você fazer e você colher no futuro. Porque muitas coisas vão mudar no futuro em pouco tempo, a gente sabe disso. E a gente tem que estar preparado. Para a gente estar preparado para o futuro, a gente tem que começar a plantar hoje, não amanhã. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos,
que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, ali está falando sobre algo espiritual, está falando que a semente ali é a palavra, é o Torá, é a palavra do Todo-Poderoso, e a terra ali está falando do coração do homem. Mas, mais uma vez, né, o princípio é o mesmo, aplica para todas as coisas. Então, se você vai plantar, plante em terra boa, fala com o Todo-Poderoso, vê aonde que você pode investir o seu tempo, investir o teu esforço, para que você tenha uma colheita de 100, 60, 30 vezes mais. Bom, que nos leva ao próximo ponto desse estudo, né? Vamos examinar a nossa vida para ver se a gente está semeando na boa terra. A gente deve examinar sempre o nosso interior, a nossa vida, para ver se a gente está vivendo mais como Esaú ou como Jacó. Neste caso, até Jacó não era muito bom, mas assim, ele era Jacó, depois ele se tornou em Israel. Então eu vou fazer a comparação melhor mesmo, seria se a gente está vivendo como Esaú ou como Israel, porque Jacó é o homem antigo, né? Israel é o homem transformado, é a mesma pessoa. Então, lendo mais uma vez como base, o capítulo 25, versículo 22, que diz: os meninos se empurravam dentro dela, falando de Rebeca. Isso me levou a pensar naquele conflito interno que nós todos temos, né? Falando de duas nações, de duas pessoas que estavam dentro do seu ventre, que se tornaram duas nações opostas umas às outras, né? Estava falando de Esaú e só, e Yaakov, Jacó em hebraico, Yaakov e só. Então, Isó, no versículo 24 e 25 fala o seguinte: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhes deram o nome Esaú, ou Isó. Esaú, em hebraico, quer dizer peludo ou cabeludo, né? O nome que eles deram é literalmente a sua aparência na hora. No versículo 26 fala sobre o irmão. Depois saiu seu irmão, a sua mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhes deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Jacó, em hebraico, literalmente quer dizer mão no calcanhar. Né? O Yod, que é o símbolo da mão, e aqui o Yaakov, quer dizer calcanhar, então é mão no calcanhar. Ou ele agarrou o calcanhar. Interessante. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava de rebanhos e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Interessante que aqui fala preferia, né, na tradução, mas no hebraico literalmente fala amava. Usa a palavra para amor. Só que a palavra que Isaac tem aqui para amar ou gostava ou preferia Esaú era uma palavra tipo de um amor que tinha compaixão, tipo ter dó. Ele tinha compaixão do seu filho porque ele sabia que a sua maneira de viver não era correta diante de Elohim. Então ele tinha um amor pelo seu filho, mas não era preferência, né? Não é correto falar que preferia. E a Rebeca, o verbo que é usado aqui em hebraico, era um amor incondicional, um amor constante, um amor de mãe mesmo. Não tinha condições o amor dela para Jacó. E a outra vez, mais um contraste aqui entre os dois, né? Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo pelos campos. Em algumas traduções fala até que ele era fazendeiro, ele vivia no campo, tipo fazendeiro. Jacó era pastor de ovelhas e vivia nas tendas, vivia
gostava de ficar em casa mesmo. Totalmente o contrário dos dois. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa gêmeos. Mas antes eu queria falar o que Shaul, né, Shaul, o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Miserável homem eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então a gente vê ali que o apóstolo Paulo, que é uma pessoa que tem uma grande reverência entre os cristãos, uma grande reverência entre as pessoas que seguem Yeshua, que era conhecedor da lei, que seguia a lei, que era zeloso, ele mesmo sentia esse conflito dentro dele. Então seria ingênuo da gente falar que a gente não tem esse conflito. Não seria, na verdade, honesto a gente dizer, agora eu sou seguidor de Yeshua, então não tem esse conflito. Não é realístico isso. Todos nós temos esse conflito dentro da gente o tempo todo, mesmo, e às vezes até mais, né? Mesmo quando a gente é seguidor de Yeshua, às vezes até mais, porque agora, antes você não tinha nem consciência dessa luta dentro de você, e você era escravo do pecado, então você vivia pecando, e não fazia diferença. Agora que você tem consciência do pecado, tem consciência da lei, do Torá, do Todo-Poderoso, você tem até, às vezes, uma luta até maior dentro de você mesmo, entre essas duas naturezas que está dentro de nós. Já falei aqui que Esaú, o nome em hebraico, literalmente quer dizer peludo, e o nome Jacó, literalmente quer dizer mão agarrada no calcanhar. Né? Então a gente já explicou sobre isso. Mas o que eu achei interessante é que os dois nomes em hebraico têm a letra Ain. Essa letra Ain aqui, que parece um Y para a gente, está nos dois nomes. E simbolicamente o Ain, na verdade até a palavra Ain quer dizer olho. Simbolicamente, no pictograma, a letra Ain, a palavra Ain, é ligada a conhecimento, a sabedoria humana, conhecimento humano. Me leva a lembrar no primeiro estudo que a gente fez deste ano, falando das duas árvores que estavam no jardim. Não sei se foi o primeiro, acho que foi o terceiro, na verdade, porque foi quando Adão e Eva pecaram, né? Mas eu não me lembro qual dos estudos, mas me lembrou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? No jardim do Éden tinha duas árvores. Era uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore era a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e mal, mesmo tendo coisas boas e ruins, leva à morte. Então eu achei interessante que o nome dos dois, mesmo que um era bom e o outro era considerado ruim, o nome dos dois tem o Ain, que é conhecimento do mundo, conhecimento humano, e leva à morte. Porque Jacó, mesmo sendo melhor, ele não era perfeito, ele não era bom aos olhos do Todo-Poderoso. Ele fazia muitas coisas erradas. Então tem esse contraste entre os dois. Só quando ele se tornou Israel é que ele se tornou realmente bom aos olhos do Todo-Poderoso, parte da linhagem do Messias, parte dos escolhidos, parte daquele que foi salvo. Ele nasceu de novo, como a gente diz, né? Então, vamos lá. Olha a diferença, esse contraste entre os dois, e a gente pode examinar atributos e coisas que eles faziam, como eles viviam, e podemos examinar a nossa vida e ver como a gente tem vivido. Se a gente tem vivido mais como Esaú ou mais como Jacó, Israel. Né? Fala sobre o manto de pelo. O manto de pelo, né, que a gente acabou de ler no versículo ali, que ele era peludo, e um manto de pelo é uma cobertura física dos pecados. Né? Quando Adão e Eva pecaram, Elohim matou um animal, tirou dele o pelo do animal, tirou a pele do animal e fez as vestidas para ele, para cobrir eles temporariamente. Era uma cobertura de pecado temporário. Então, Esaú simbolicamente fala dessa cobertura de pecados temporário. Agora, Yaakov fala que ele vivia vivia em tendas. Tendas em hebraico é o suca. A gente também já aprendeu em outros estudos que o suca simbolicamente fala de uma habitação, é uma tenda,
habitação temporária. Simbolicamente está falando de Yeshua, que ele deixou a sua moradia nos céus e veio estar entre nós temporariamente. Então, fala da cobertura de pecados, não físico e não temporário, mas a cobertura de pecados pela graça, pelo sangue de Yeshua, pelo contrato, pelo sangue que ele derramou sobre a cruz. Fala que ele era ruivo, né? Que a gente sabe que ruivo é cabelo vermelho. Fala sobre Esaú era vermelho, né? No hebraico não fala nem ruivo, fala que ele é vermelho. Tá a palavra lá, Edom, vermelho, né? E a palavra Edom também é ligado a Adão. Adão é a raiz da palavra Adão, que é a humanidade, é vermelho também. E também fala de Dom. Dom é sangue, sangue é vermelho também. Então todas essas coisas são ligadas ao vermelho, às coisas carnais, coisas da carne. Agora, Jacó fala que ele era um pastor que é ligado a Yeshua, o nosso bom pastor. O bom pastor é Yeshua, Jesus Cristo. E ele é um novo Adão, né? Ele é um novo Adão que veio para tirar o pecado do mundo. Foi através de Adão que veio o pecado ao mundo e através de Yeshua que o pecado foi retirado do mundo. Desculpa que eu estou com a voz meio rouca e minha garganta está coçando. Peguei uma gripe, então tá muito difícil falar hoje, tô até me perdendo um pouquinho, desculpa. Mas, e também fala do lado espiritual, mais uma vez, né? Yeshua, o novo Adão, está falando do lado espiritual e não do lado carnal. Ele era um caçador habilidoso. A única outra pessoa que recebeu o mesmo título em hebraico, no Torá, é Nimrod. Nós já falamos sobre ele também. Ele foi o primeiro anticristo, o líder do mundo. E ele, como eu disse no estudo, falando sobre Nimrod, esse caçador habilidoso parece ser um elogio, mas as palavras que estão ali em hebraico é uma afronta ao Todo-Poderoso. É tipo um título que está querendo tirar o lugar do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Então, a gente vê que ele luta contra o Todo-Poderoso, ele luta contra Yah, ele luta contra Deus, né? Agora, Israel, quando Jacó mudou o nome dele para Israel, nós aprendemos que a palavra Israel quer dizer uma pessoa que luta com Deus, não contra, com Deus e prevalece. Então a gente vê mais uma vez o contraste. Esaú luta contra Deus, Jacó luta com Deus e por isso ele prevalece, ele vence. Ele vivia no campo, como eu falei, muitas pessoas falam vivia do campo, dependendo da tradução, e diziam que ele era um fazendeiro. E a comparação que eu fiz dele é com Caim e Abel, né? Caim fez uma oferta dos frutos os frutos que ele colheu como fazendeiro. Eu achei interessante porque ser fazendeiro, na verdade, é mais difícil do que ser pastor. Para você fazer uma oferta de cereais, uma oferta de frutos, você tem que plantar, você tem que trabalhar naquele campo, manter aquele campo, aguar aquele campo, esperar dar fruto. Quando dá fruto, tem que colher o fruto e separar o fruto e pegar o melhor e levar para Elohim. Então, é uma oferta baseada em trabalho, uma oferta baseada em muito trabalho. Agora, um pastor que sacrifica animais, como Abel fez, é uma oferta de graça, uma oferta pela graça, porque o pastor simplesmente tem que vigiar, ele fica ali olhando para os animais comem sozinho, eles procriam, né, e geram mais animais, faz tudo sozinho. Chega a hora de fazer o sacrifício, você escolhe o melhor e sacrifica ao Todo-Poderoso. Então, é uma oferta pela graça. E também, eles não têm controle do rebanho, de quanto que eles vão se reproduzir, não controla nada. E não tem muito trabalho. Então, é uma oferta pela graça. Então, tem esse contraste também. Então, a gente tem vivido mais como Esaú, ou seja, a nossa cobertura dos pecados é baseada em coisas físicas, ou seja, a gente está tentando conseguir perdão dos nossos pecados pelo trabalho. Nós somos mais como Adão, que era carnal,
agimos mais como ele, de uma forma carnal, de uma forma física. Nós lutamos contra Deus, e a gente faz ofertas a ele baseado em trabalho, ou a gente é mais como Jacó, que lutava com Deus, não contra Deus, ou seja, tem lutas, mas a gente está lutando com Deus e não contra. A gente está mais baseado na graça, nossa expectativa vem das coisas pela graça, trabalhando com Ele, em conjunto com Ele, mas esperando tudo da graça do Todo-Poderoso, ou a gente está vivendo mais pelas obras, né? Esses são os dois contrastes, né? A gente está vivendo de uma forma mais espiritual, plantando no lado espiritual para colher da graça do Todo-Poderoso, ou a gente está só baseado tudo em trabalho? Olha que a resposta, né? Porque o apóstolo Paulo ali fez uma pergunta: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele mesmo responde no capítulo 7. Vamos ler mais em contexto, capítulo 7 de Romanos. Assim encontro esta lei, esse Torá, que em mim atua, uma lei que está atuando dentro dele. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Então, no seu íntimo, ele tem prazer no Torá de Elohim. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E aí a resposta é: graças a Elohim por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Adonai, de modo que com a mente eu próprio sou escravo do Torá de Elohim, mas com a carne da lei do pecado. Então, a gente entende ali que ele sabe que existe esse conflito entre a sua carne e seu espírito, que a mente dele e o espírito dele quer fazer a vontade de Elohim, mas a carne dele quer fazer a vontade do pecado, a vontade da carne. E ele tem essa luta constante dentro dele. E ele mesmo responde que a sua vitória vem através de Yeshua. A nossa vitória, a gente só é liberto do pecado e da natureza pecaminosa quando a gente recebe Yeshua como nosso Adonai, como nosso Senhor. Aleluia! Vamos ler o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 26. Lembrando que Gálatas é uma das cartas do Brit Hadeshah, do Novo Testamento, que é mais tirado do contexto, né? Porque a gente não entende essas coisas. Quando a gente começa a entender a diferença entre seguir o Torá, não pela salvação, não porque para a gente merecer salvação ou receber salvação, mas é que a gente obedece o Torá por amor a Elohim e porque nós somos salvos, a gente começa a entender melhor estas cartas, o que está realmente dizendo, né? Vamos ler. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se você se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão. Se vocês viverem pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou eu os advirto que como antes de advertir, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Yeshua HaMashiach crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, que tenham e tendo inveja um dos outros. Então a gente vê ali que as escrituras são muito claras, né? A gente é liberto por Yeshua HaMashiach, né? Vocês são chamados para a liberdade, mas a nossa liberdade não quer dizer que a gente tem que dar espaço para a carne, ou seja, ele mesmo falou, aqueles que praticam essas coisas. Quando ele falou das listas de imoralidades, de coisas da carne, ele fala aqueles que praticam essas coisas. Não aqueles que cometem essas coisas ou que cometem um erro e fazem essas coisas. A gente pode errar, a gente pode cair, mas quem pratica essas coisas, ou seja, vive desta forma, continuamente praticando aquilo, não herda o reino de Deus. Então a gente tem que lembrar que a gente não é salvo pela lei, a gente é salvo pela graça, mas quando a gente é salvo e liberto destas coisas, não é para a gente usar essa graça para viver da mesma forma, ou viver como vivíamos antigamente. Muito pelo contrário, por causa da graça, por causa do amor, a gente deve mudar o nosso comportamento e viver pelo Espírito. Amém? Aleluia. Por que Esaú vende a sua primogenitura? Eu já li isso várias vezes e muitas vezes eu não entendia o porquê que ele fez isso. Não faz sentido para mim uma pessoa fazer isso numa ocasião assim, num momento tão espontâneo. Vamos ler o que aconteceu realmente e vamos entender, né? Gênesis 25, versículo 29 a 34, diz o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Como eu falei, Edom é a palavra em hebraico para vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão e com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E não faz muito sentido, né? Por que ele faria algo tão tremendo por uma refeição? Não faz sentido. Se a gente estudar as escrituras e estudar um pouquinho mais profundo os livros históricos, a gente vai entender o porquê que aconteceu essas coisas, né? Uma das coisas é por causa da própria natureza de Esaú. Isso que eu estou falando, não foi desculpa. Isso não é uma desculpa. E a gente vai aprender o que a gente não deve fazer através do exemplo de Esaú. Mas as circunstâncias também nos ajudam a entender melhor o porquê que ele fez isso. Esaú vivia no momento e tomava decisões no impulso. Então isso já vem da natureza dele. Ele era carnal, ou seja, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. E também disse, estou quase morrendo. Ele estava pensando só naquele momento que ele estava com fome, que ele estava faminto e que ele pensava que ia morrer. Muitas vezes, infelizmente, nós tomamos decisões no momento por causa daquele prazer imediato ou por causa das circunstâncias no momento, parece que não tem saída de algo e você toma aquela decisão que depois você não tem como voltar atrás. Ou seja, nesses momentos, na verdade, a gente devia pensar até mais, a gente devia tomar decisões com mais cautela ainda, com mais, ou seja, pensando mais antes de fazer, antes de agir nesses momentos difíceis, porque a gente fica às vezes desesperado, achando que não há saída e toma decisões precipitadas que nos prejudicam por anos e anos e anos, né? Então a gente não deve fazer como Esaú fez, porque essa era uma maneira dele viver, ele vivia no momento, ele vivia
Ele sempre vivia naquele momento, ele não pensava no futuro, e nós não podemos viver dessa forma. Ele não tinha preocupações espirituais de longo prazo ao vender a sua primogenitura por algo que queria no momento. Ele falou assim: de que me vale esse direito? Para ele não tinha valor nenhum, porque ele não achava que tinha um futuro. Ele não achava que ia ter um futuro, ele não pensava no amanhã. Então ele falava: eu só estou pensando no agora, eu vou morrer com fome, vou morrer passando fome ainda, né? Então me dá essa comida e você fica com o que você quiser. Então muitas vezes a gente toma essas decisões precipitadas, né? Isaac também ele não foi muito correto, não, desculpa. Jacó também não foi muito correto, né? De tentar ultrapassar o seu irmão. Por isso que eu digo que nesse momento nenhum dos dois estavam bem. Um é melhor do que o outro, mas não estava correto os dois. Nós sabemos que Isaac estava velho e pronto a morrer. Em pouco tempo ele ia morrer. Gênesis 27, versículos 2 e 4, o próprio Isaac falou com Jacó. Não, desculpa, com Esaú. O próprio Isaac falou com Esaú. Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Então eles sabiam que o seu pai já estava de idade avançada e que ia morrer a qualquer momento. Isso não é algo que eu tenho certeza absoluta, mas é de acordo com estudos de rabinos e também de, como se diz, documentos históricos, né, rabínicos, estudos deles, diz que Abraão tinha acabado de morrer. Nessas escrituras aqui, a palavra em hebraico que estava sendo usada continuamente por Jacó, quando ele estava falando com Esaú, é que ele usava a palavra kayom. Kayom quer dizer neste dia, ou hoje, neste dia, mas estava falando de algo que tinha acontecido naquele dia, ou naquela época, em pouco tempo, que estava, como se diz, preocupando tanto Jacó como Esaú, né? Ele falava: neste dia, vende-me a tua primogenitura, neste dia me jura, neste dia. E fala nos estudos rabínicos que Jacó estava fazendo a preparação para enterrar Abraão, que era o dever do primogênito, era algo que o primogênito tinha que fazer. Mas Esaú não estava fazendo. Então, muitas pessoas pensam que Jacó estava fazendo já o papel de primogênito naquela família, porque Isaac já estava com a idade avançada, então o dever era do primogênito. E Esaú não estava muito ligado nas coisas de Elohim, não estava ligado na família. Ele estava sempre no campo, caçando, estava sempre fazendo as suas aventuras. E Jacó, que estava em casa, né, que ele ficava em casa, ele que estava cuidando dessas coisas. Então, ali ele achava que tinha o direito. Ele falou: já estou fazendo o trabalho de primogênito, então eu tenho o direito de ter a primogenitura. Então, isso é algo que eu estou falando, isso são estudos rabínicos, tá? São estudos que eles fazem, que eu estudei, e fala sobre esse assunto. Outra coisa que dá suporte a essa teoria é o livro de Zassar. Nós já falamos sobre o livro de Zassar, que foi um dos livros que foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, que fala mais detalhes da história, das coisas que estavam acontecendo em Gênesis. O livro de Jubileu, o livro de Enoque e o livro de Jassar, que são os pergaminhos que foram também encontrados, são considerados por muitas escrituras, mas mesmo que não são livros históricos que a gente pode usar como referência. E no capítulo 27, versículo 13 e 14, fala que Jacó comprou também de Esaú o túmulo onde seria enterrado Abraão e seria enterrado os patriarcas, né? Ali foi enterrado Adão e Eva, e todos os patriarcas seriam enterrados nessa caverna, nesse túmulo. E diz assim no versículo 13 e 14 deste capítulo: e a porção de Esaú na caverna do campo de Macpelá, que Abraão tinha comprado dos filhos de Et, para a posse de um cemitério, Esaú também vendeu a Jacó
Jacó comprou tudo isso de seu irmão Esaú pelo valor dado. Jacó escreveu tudo isso em um livro e ele testificou o mesmo com testemunhas e ele o selou e o livro permaneceu nas mãos de Jacó. Então, naquele mesmo dia, se você continuar lendo ali, está falando que ele vendeu também a primogenitura. Então, ali fala toda a história do que realmente aconteceu e fala também que Jacó comprou isso porque ele estava cuidando das coisas que Esaú tinha que estar cuidando como primogênito, e não estava fazendo. Então ele falou, deixa eu fazer, já que eu estou fazendo, deixa eu fazer corretamente, e ele comprou ali tudo da mão de Esaú. Aprendemos também nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, a razão que Esaú pensava que ia morrer naquele dia. Né? Por que será que ele estava falando, eu vou morrer hoje mesmo? Então, não faz, isso eu estou falando, não faz muito sentido sem esse contexto histórico, sem a gente entender o que estava acontecendo. No capítulo 7, não, desculpa, capítulo 27, versículo 7 a 12, fala essa história. E Nimrod e 2 dos seus homens que andavam com ele chegaram ao lugar onde estavam. Quando Esaú viu, saiu rapidamente de seu esconderijo, puxou a espada e se apressou e correu para Nimrod e cortou a sua cabeça. E Esaú lutou uma luta desesperada com os 2 homens que estavam com Nimrod. E quando eles o chamaram, Esaú voltou-se para eles e o feriu até a morte com a sua espada. E todos os homens poderosos de Nimrod que haviam deixado ir para o deserto ouviram o grito à distância, e eles conheciam a voz daqueles 2 homens e correram a saber a causa disso. Quando encontraram seu rei e os 2 homens que estavam com ele mortos no deserto, e quando Esaú viu os homens poderosos de Nimrod vindo à distância, ele fugiu e assim escapou. E Esaú tomou as vestimentas validosas de Nimrod, que o seu pai de Nimrod havia legado a Nimrod, e com as quais Nimrod prevaleceu sobre toda a terra, e ele correu e as escondeu em sua casa. E Esaú pegou aquelas roupas e correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod. E ele veio para a casa de seu pai, cansado e exausto da luta. E ele estava pronto para morrer de tristeza quando se aproximou de seu irmão Jacó e sentou-se diante dele. Disse a seu irmão Jacó: eis que morrerei hoje, e para que então desejo o direito de primogenitura? E Jacó agiu sabiamente com Esaú neste assunto, e Esaú vendeu a primogenitura a Jacó, pois foi assim realizado pelo Senhor, por Adonai. Desculpa. Então a gente vê a história completa, né? Ele estava achando que ia morrer, por quê? Porque os homens poderosos de Nimrod estavam correndo atrás dele. E se a gente entender em hebraico o seu contexto, quando está falando desses homens poderosos, estava falando de gigantes, né? Então ali ele matou Nimrod, que era um gigante, e matou 2 gigantes que estavam com ele, que foi uma luta desesperada, foi uma luta difícil. E aí os outros gigantes ouviram os gritos e foram atrás de Esaú. Então ele estava sendo perseguido. Não fala quantos, podia ser mais 20 gigantes, mais, sei lá, não fala quantos. E só que Esaú estava com medo que ele ia morrer. Desculpa, que ele ia morrer. Vou beber um pouquinho de água aqui, desculpa. Então, minha garganta está realmente coçando, viu? Tá difícil hoje, desculpa, viu, gente? Mas, então, aí agora a gente entende o contexto. Agora sim eu posso entender por que ele teve esse ato desesperado, que ele cedeu ali uma coisa tão importante e vendeu para Jacó, porque ele achava que ia morrer, ele não achava que ia viver mais. Ele pensava que estava sendo caçado por esses gigantes, porque ele não tinha mais muito tempo de vida. Então ele não estava muito preocupado com o futuro, ele estava preocupado com o momento, como eu disse. Não é uma desculpa, mas é o que aconteceu. Vamos ver esse último versículo para encerrar o nosso estudo. Espero que você tenha aprendido bastante juntamente comigo.
Como sempre, a palavra do Todo-Poderoso é preciosa e ensina tantas coisas preciosas que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, é um prazer para mim estudar a palavra dele e compartilhar isso com vocês, porque quando eu compartilho com vocês, eu aprendo mais um pouquinho também, tá? Aqui, então, vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 14 a 17. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos, para serem separados. Sem a santidade, ninguém verá Adonai. Cuide que ninguém se exclua da graça de Elohim, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Então a gente vê aí, ele era imoral e profano, né? A forma dele viver não foi um ato que mudou a vida dele, foi a forma dele viver. Aquele um ato foi o resultado já do que ele vivia na vida dele, da sua, como se diz, das suas rotinas, das coisas que ele fazia no dia a dia, das coisas que ele praticava. Ele já praticava essas coisas. Não foi uma decisão que aconteceu no momento. Que, por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. É uma lição muito difícil e preciosa que a gente pode aprender com Esaú. Não troque o seu futuro, não troque a sua eternidade, não troque as coisas do seu futuro ou coisas espirituais por coisas temporárias. Não troque as coisas que Elohim tem, as promessas que ele tem para você, por prazeres temporários, por coisas, necessidades que você está passando no momento. E também não importa a circunstância que você está passando, assim como Esaú estava passando algo terrível, ele estava sendo caçado. Não pense que você não tenha futuro e por isso você pode desistir. Você tem futuro. Se você está vivo hoje, se você está respirando hoje, existe ainda uma solução, existe ainda uma esperança para você. Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista das coisas que o Todo-Poderoso te prometeu por causa das circunstâncias que você está vendo agora. Se você não vê saída, mas você ainda está respirando, você ainda tem oportunidade de fazer teshuva, você ainda tem oportunidade de se voltar para o Todo-Poderoso e ele pode mudar a sua sorte. Esaú fez aquilo no momento, e aí está falando que depois, quando ele foi pedir a bênção do seu pai, né? Quando a gente leu lá, acho que foi no capítulo 26 ou 27, se eu não me engano, quando ele voltou com a caça e Jacó tinha enganado Isaac, roubado a bênção da primogenitude, Isaac não tinha mais o que dar a ele. E ele chorou, mas não teve como recuperar isso. Então, às vezes, a gente às vezes deixa a nossa bênção por algo temporário. E depois a gente quer chorar para tê-la de volta e não pode. Todas as nossas decisões têm consequências. Essa é a lição de Esaú. Todas as nossas decisões têm consequências. Ele pode te restaurar? Pode. Ele pode te perdoar? Perdoa. Ele pode te livrar? Livra. Mas muitas das consequências permanecem. Então, pense 2 vezes antes de tomar uma decisão, sem uma decisão assim, no momento, uma decisão precipitada, tá, gente? Essa é a lição de Esaú. Não viva como Esaú, viva como Jacó, viva como Israel, viva como Yeshua, né? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada e que o Todo-Poderoso esteja na vida de vocês nessa semana, abençoando, guiando e te ajudando em todas as coisas. Amo vocês. Shavua Tov. Shalom para vocês. Beijo.